Olá, amigos do Neurorrádio em Pauta, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? 6 horas, religiosamente, estamos começando a live aqui pelo Instagram. Hoje a gente vai falar sobre hipófise. Mais especificamente, vamos falar sobre os microadenomas hipofisários, como esse exame tem que ser feito da melhor forma possível, como você vai olhar da melhor forma possível e, mais do que isso, todos aqueles probleminhas que a gente tem com solicitação de exame. E aí entra o papel daquela dosagem básica que a gente sempre fala. Quanto é o valor da prolactina? Exatamente, é sobre isso que a gente vai falar, sobre alguns truquezinhos do que acontece com relação à presença ou não de lesão. Sempre é uma dúvida, o exame de hipófise sempre é um exame difícil, é um exame que gera dúvida. Quando a lesão aparece linda, é ótimo, a gente fica com aquele sossego no coração de que viu, mas muitas e muitas vezes ela não aparece tão linda quanto a gente gostaria. E se você não fizer o exame da maneira correta, aí que ela não aparece mesmo, e vai aquele laudo do tipo, tá normal e não tá, ou uma pequena área mal definida e hipoincaptante, aquelas coisas que a gente não consegue definir muito bem. Mas fica um adendo aqui, se a gente tivesse sempre o valor da prolactina, certamente a gente conseguiria ser mais decisivo e mais incisivo dos nossos laudos, já que a gente conta sim com algum tipo de limitação. E agora eu vou dar boa noite pessoal que está entrando aí. Boa noite, Cleiton, tudo bem? Eu acho que agora eu consigo curtir. E agora eu consigo curtir os comentários. Olha que chique. Não sabia que isso estava acontecendo aqui pelo Instagram. Agora quem comentar aqui eu consigo deixar um coraçãozinho para você também. E aproveitem, deixem todos os coraçõezinhos que vocês puderem aqui na live. Sendo assim, o Instagram entende que a live está sendo legal e aí consegue mostrar para mais pessoas entram aqui, mais pessoas participam, mais pessoas aprendem, mais pessoas tiram dúvidas, mais eu aprendo com vocês. Então, é bom para todo mundo. E aí, tô vendo um monte de coraçãozinho subir. Isso aí, é super importante. Quando vocês estiverem na live de alguém, deixa o coraçãozinho, porque isso pisca lá para todo mundo. Ó, tá legal, tá legal, tá legal. Mostra para mais gente. E quem tá aproveitando, quem tá novo aqui, pra gente se falar sempre. Toda terça-feira, 18 horas, live. Ana Paula aqui, ó. Boa noite. Agora eu consigo dar a curtida também. Toda terça-feira, 18 horas, tem live aqui no canal. Então, só entrar na bolinha lá dos stories, clicar, que vocês já vão dar de cara comigo lá falando. Celi acabou de entrar. E quem já tá fazendo parte aqui da live, ó, aqui exatamente onde tá meu dedo, aqui embaixo tem uma setinha. Clica nessa setinha, vai abrir o nome dos amigos de vocês. E aí, vê quem tá online, principalmente, que é quem tá com verdinho em volta, ou manda para quem vocês acham que precisa saber disso. Tem aquele amigo endocrinologista que tem dúvida de como é que vê? Tem aquele amigo ginecologista que pede exame de ressonância, mas não tem nem noção de onde tá? Celi botou aqui, ó, cheguei, mas vou chamar mais colegas. Isso aí, Celi, vamos chamar a gente para aumentar nosso clube aqui. Melissa também, aluna lá do princípio de ressonância magnética, participando. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem é novo por aqui, então vamos explicar um pouquinho como é que funciona a dinâmica do canal. Toda terça-feira, 18 horas, live aqui no Instagram. Sempre vai ser um tema diferente. Oiê, Melissa! Sempre vai ser um tema diferente. E, em geral, na segunda-feira eu tô abrindo caixinha de perguntas para vocês sugerirem. Quem sugere, ganha. Então, não fiquem acanhados de sugerir. Vou fazer sempre o melhor para conseguir atender a todos. Às vezes vem muita opção, só consigo fazer uma. Às vezes não vem nenhuma e eu cato lá aquelas antigas que a gente tem. Ontem, Cleiton tá sempre sugerindo, super parceiro aqui do canal. Sugeriu hipófise, então vamos falar de hipófise. Eu acredito que seja dúvida também de muita gente. Então, toda segunda-feira vocês podem sugerir o tema. Terça-feira a gente se encontra aqui. Depois eu sempre disponibilizo a live lá no YouTube, youtube.com/Neurorrádio em Pauta. Então, os vídeos ficam lá. Se você ainda não conhece, está perdendo. Quando acabar a live, vai lá, se inscreve no canal e começa a participar. Tem quase 300 vídeos lá ao longo desses quase 2 anos. Então, tem muito material. Vocês já conseguem tirar dúvida de muita coisa. Com certeza, vocês vão conseguir já fazer diagnósticos melhores, fazer exames melhores, parar com aquele medo de travar com a ressonância magnética, que eu sei que acontece aí desse lado também. Eu travo, imagina quem não está tão habituado. Então, vamos juntos que a gente vai conseguir. E o terceiro ponto, se você clicar na bio aqui do Instagram, você vai ver o curso Princípios de Ressonância Magnética. Esse é um curso desenvolvido para quem não tem habilidade nenhuma, está querendo começar a entender como ver um exame. Então, não é só para o radiologista,
Não é só necessariamente para o médico, pode ser para o técnico também que quer melhorar como fazer seus exames. É para o médico que recebe exame, porque ele tem que entender o que tem que ver na imagem, como vai ver, quais são as sequências importantes, o que a gente fala aqui de T1, T2, existir. Uma sopa de letrinhas incrível, e lá no curso você tem todo o passo a passo. O curso está sempre aberto, então você pode fazer a sua inscrição quando você tiver interesse. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, fica à vontade de me mandar o direct. Também lá no YouTube Neurorádio em Pauta você vai ver que tem um monte de aula de desafios. Nelas a gente fala exatamente sobre o que está rolando no curso, como ele é feito e do jeitinho que ele é feito, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E na terça-feira a gente se encontra aqui ao vivo, que é o melhor de tudo, porque você pode vir, chamar quem você quiser, é finzinho de plantão, então você já tá com a cabeça meio, eu não consigo mais pensar, peraí, deixa eu ouvir o que ela vai me falar lá de novo, sempre tem uma novidade. Chama os amigos, é aquela relaxada final antes de dar 7 horas para ir embora, e quando te der 7 horas você vai embora com a consciência tranquila de que trabalhou, fez bonito, acertou os diagnósticos, ajudou seus pacientes e por último ainda recebeu algum tipo de mensagem nova naquele suspirinho final do dia. Então, gente, quando chegar em casa é descansar, não precisa assistir live 8, 8h30, já tá tranquilo, já conseguiu aprender alguma coisa aqui. Então, espero vocês sempre aqui às 18 horas. E agora, chega de falação. Mas uma galera entrou aqui. Boa tarde para todo mundo. Quem quiser, fica sempre à vontade para dar um oi, para perguntar, para deixar sua dúvida. A nossa interação aqui é o mais importante, do que vergonha de perguntar, do que será que ela não está vendo, será que ela vai responder? Assim que eu parar de falar, eu vou responder, fiquem tranquilos. Então hoje o nosso objetivo é falar sobre hipófise, mais especificamente sobre microadenoma hipofisário. Na verdade, hipófise tem um monte de coisa pra gente falar, e obviamente não vai dar pra falar em meia hora, nem é o objetivo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos que é melhor, e fixa melhor todo esse conteúdo. Lá no canal tem algumas aulas falando sobre hipófise, então vocês também conseguem tirar mais dúvidas lá. Hoje eu queria falar daquela lesãozinha que aparece hipocaptante de contraste, que você fica, será que é? Será que não é? Naquele pedido que vem, avaliação de microprolactinoma, aumento de prolactina. Nossa, quem é radiologista aí, levanta a mão quando recebe aquele... Quem não recebe todo dia aquele pedido de aumento de prolactina? E aí a gente fica com o coração na mão, porque será que esse aumento é de uma prolactina que normal até 20 e ela veio 25, 30? Ou será que esse é um aumento daquela prolactina que é até 20 e veio 100, 120? Não é não, Melissa? Todo dia chega essa pérola pra gente. Carol também tá sempre por aqui, deve ver muito pedido falando de aumento de prolactina. Isso pra gente é igual dizer dor. O que você procura na dor? É difícil. Por quê? Porque o exame de célula túrcica, quando ele é lindo, ele é lindo. Ele pode ser bem feito, mas a imagem pode ser duvidosa. A gente tem pontos de artefato. Carol aqui, sim! A gente tem pontos de artefato da interface que tem ali com o seixo fenoidal, que é ar, do osso, com a base da célula túrcica, com a carótida que está dando artefato ali. Então a gente tem muita estrutura de composições diferentes que é como se fosse uma bomba relógio para dar o artefato. Então, é muito comum a gente ter artefato, é muito comum a gente ficar em dúvida se existem lesões realmente nodulares hipocaptantes ou não. Se eu tenho que valorizar uma área hipocaptante de contraste ou não. E aí, muitas vezes, o laudo sai como área hipocaptante porque realmente não consegue configurar um nódulo e aquele paciente volta um ano depois já com um diagnóstico de microadenoma. E às vezes fazendo algum tipo de tratamento e talvez a gente nem estava querendo muito falar que era um microadenoma. Será que o diagnóstico foi baseado no que o endocrinologista acreditou realmente por dados numéricos e que tratou e baixou realmente os valores dos hormônios? Ou será que eles confiaram exclusivamente nessa nossa informação, que é uma informação de quem tem dúvida, né? Então é preciso a gente estreitar esse contato, estreitar essa conversa para mostrar que assim, do nosso lado, nem sempre é tão simples. Eu vou mostrar uns exemplos aqui que são lindos. O exemplo do livro é lindo, o exemplo do Radiopedia, que são sempre os exemplos que eu trago aqui, são lindos. O nosso exemplo do dia a dia, às vezes, deixa dúvida. Então, quem está na ponta pedindo exame, coloca o valor, ajuda muito a gente. Por quê? Porque quando a prolactina, principalmente porque em geral são investigações de prolactinoma,
Quando a prolactina está maior que 100, a gente vai valorizar mais áreas de heterogeneidade de sinal, a gente vai valorizar mais áreas hipocaptantes de contraste. Quando a prolactina é menor que 100, mas é tipo 80, a gente já fica um pouco mais em dúvida. Mas se é aquela prolactina de 30, talvez não seja alguma coisa que a gente tenha que valorizar. É óbvio que não cabe a gente, radiologista, ter esse critério, porque obviamente quem está com o paciente é a outra ponta e a outra ponta que vai definir se trata ou não, independente do que vem escrito na ressonância. Mas isso deixa a gente mais tranquila, a gente consegue ter certeza que a gente está dando um laudo melhor, um diagnóstico mais confiável, todo mundo fica mais feliz, até porque esse paciente vai voltar para fazer o acompanhamento e ele pode voltar contra a pessoa que fala assim, o que essa maluca lá de trás escreveu, o que o outro doido que tá tratando. Nunca teve nada, eu nunca acho nada. Porque chega uma hora que fica tudo muito parecido com se você botar para 3 pessoas diferentes, cada um vai falar uma coisa. Então, assim, eu não sei se vocês ouviram alguém tão abertamente já falar sobre isso de hipófise, mas eu acho que é uma paz que a gente tem que ter no coração de que quando tá lindo, mas que muitas vezes a gente tem dúvida. E aí essa conversa, né, hormonal, vamos dizer assim, de valores, ajuda bastante a gente a tentar ficar mais tranquilo, principalmente quando a pesquisa for relacionada ao prolactinoma. Outra coisa relacionada ao prolactinoma, que quem lida com os exames tem que saber. Algumas drogas aumentam os níveis de prolactina, e isso não quer dizer prolactinoma. Isso não quer dizer que existe um adenoma. Então, muitas vezes na história, é preciso incluir que existe alguma droga que altere, sim, o valor de prolactina. E isso, normalmente, são drogas que têm atuação central. Alguns anticonvulsivantes, alguns remédios antidepressivos. Então, assim, é bom que a gente tenha uma ideia. Isso aí, se tiver algum neuro aqui assistindo, pode dar algumas dicas aqui pra gente do que é mais, assim, característico de alterar a prolactina, porque a gente também pode levar isso em conta na nossa avaliação, principalmente quando o valor de prolactina vier mais baixo. E se nada der certo, a gente pergunta direto para o paciente: sabe qual é a sua prolactina? Sei, não sei. Muitos vão saber, muitos nem vão saber porque estão ali. Normal, a gente tem uma variação do que é realmente a consciência do nível de doença da pessoa, tá tudo bem. Mas de repente ele consegue te dar uma dica, de repente você trabalha num laboratório que tem um laboratório, né, ou análises clínicas, e você consegue ter essa informação e dar um laudo com mais tranquilidade. Então, para os radiologistas fica essa dica, para quem pede exame fica essa dica também. Quando puder, escrevam o valor da prolactina principalmente, tá? Muitas vezes a gente vai fazer exame porque tem deficiência de GH procurando alguma coisa, muitas vezes a gente vai fazer por aumento de prolactina, porque quer procurar um macroadenoma por compressão de haste e não necessariamente por produção a mais de prolactina. Muitas vezes a gente vai fazer, como eu fiz hoje, para pesquisa de diabetes insípidos. Diabetes insípidos, e agora se misturou tudo? Exatamente, a gente vai olhar lá para a neurohipófise. E nisso aí tem uma informação que é super importante. É a primeira informação com imagem que eu quero passar aqui para vocês, porque isso é um erro que eu já vi várias pessoas me ligarem em outros momentos. Fernanda, você não falou que o adenoma sangrou. Você não falou que tinha hipersinal no T1. Você não falou que a lesão era hipercaptante. Isso são variações do que a gente ouve em função de que a pessoa percebe que a neurohipófise tem um hipersinal normal e habitual no T1 pré-contraste. Então, o hormônio que fica armazenado lá nas células secretoras da neurohipófise, ele tem esse hipersinalzinho. Então, se a gente está olhando aqui a hipófise, a gente normalmente vai ver no plano sagital e no plano coronal. Quando a gente olha no plano sagital, a gente vê a bolinha da hipófise, a haste, e aqui atrás, perto ali do tubérculo da célula, que faz aquele leito ósseo, a gente vai ver uma bolinha hiperintensa no T1, que é a neurohipófise, que é normal. A gente não vai falar que ela... Você pode até falar que ela é tópica. Hoje, por exemplo, que era uma pesquisa específica de diabetes insípidos, eu falei que ela estava tópica e com o hipersinal habitual. Porque quando a gente tem diabetes insípidos, não tem mais o acúmulo de hormônio e aí, portanto, aquilo ali não fica com o hipersinal. Então, é importante a gente saber disso. O hipersinal é normal e tem que existir. Se ele não existe, é bom de ser descrito.
mas não necessariamente ele vai vir escrito. Tem lugar que põe, tem lugar que não põe, fique à vontade para fazer da melhor forma. O importante é quem recebe saber que tem esse hipersinal e que tendo o hipersinal tá tudo bem, é assim mesmo que eu quero ver. O que eu tenho que valorizar é se eu tenho áreas aqui na frente, aqui a gente está vendo o redondinho da adenipófise e uma fileirinha aqui que é a neurohipófise. Se aqui na frente eu tenho alguma área com o hipersinal no T1 pré-contraste, aí sim, eu tenho que pensar que eu tenho alguma área de sangramento e o adenoma sangra. O adenoma sangra e pode gerar dor de cabeça, o macroadenoma sangra pode gerar uma compressão mais evidente, mais significativa do que a asma óptica, por exemplo. Então é importante a gente definir se dentro daquela área de isossinal da adenipófise eu tenho alguma área sim de hipersinal no T1 pré-contraste. Você pode olhar no sagital, você pode olhar no coronal. Depois disso a gente vai injetar contraste. Ah, mas eu quero fazer microadenoma sem contraste. Não vai dar certo. Em geral, não vai dar certo. Você pode até ter um microadenoma que tenha um hipersinal no T2, você pode até ter um microadenoma que tenha um discreto hipossinal no T1, mas eu duvido que alguém aqui vai bancar que está vendo um adenoma sem injetar contraste. Então, para o microadenoma, isso é essencial. Então, mais uma dica aí para quem está do outro lado solicitando exame, já oriente o paciente. Olha, provavelmente você vai fazer contraste e tá tudo bem. A gente precisa disso para conseguir identificar a pequena lesãozinha. Ah, por quê? Porque o adenoma capta? Não, é exatamente o contrário. O adenoma, ele tem uma captação mais tardia do que o parênquima cerebral. Do que o parênquima hipofisário. E por ele ter essa captação mais tardia, a gente vê toda a hipófise branquinha do contraste e a gente vê a área nodular lá, que é o adenoma. E como é que a gente vai chamar? De microadenoma ou de macroadenoma? Isso é basicamente pelo valor de 1 centímetro. Então, a nossa imagem padrão ouro, linda, maravilhosa, que a gente quer ver quando injeta contraste, vê uma área hipocaptante, como a gente está vendo ali centralmente, bem aqui junto da inserção do septo do seixo fenoidal embaixo. Então, repara as estruturas. Cleiton botou aqui, doutora, deu hipersinal na adenipófise no T1, faço GE para saber se sangrou. Sangrou. Se está na adenipófise, sangrou. Sangrou ou, tem um outro porém aqui, pode até ser que você esteja frente a um cisto da bolsa de Raschke, que ele pode ter o hipersinal no T1. Aí é um outro diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer. O cisto da bolsa de Raschke fica numa localização que é entre a adeno e a neurohipófise. Então ele fica nessa meiuquinha aqui, mas às vezes ele é grande demais, a sensação que dá é que ele está na adenipófise. Então aí você já tem que começar a treinar um pouquinho o olho e pesquisar essa possibilidade de outros diagnósticos. Pode ser um adenoma com alto conteúdo proteico? A gente até tem adenoma cístico. O adenoma cístico com alto conteúdo proteico é mais difícil? É mais difícil. Em geral, quando a gente olha na ressonância, a gente vai pensar se é um adenoma com hipersinal no T1, é porque ele sangrou. Ou a gente está frente a um conteúdo cístico de alto conteúdo proteico. Aí o grande diagnóstico diferencial é o cisto da bolsa de Raschke e o plano sagital, que vai te ajudar muito para fazer essa diferenciação, tá? Isso foi um parênteses, eu nem trouxe imagem de cisto da bolsa de Raschke porque não era o nosso tema de hoje, mas a gente pode combinar uma segunda conversa exatamente para falar um pouco mais sobre isso. Então, continuando aqui, que essas estruturas que a gente está vendo ali em volta, seixo fenoidal bem pretinho, hipófise captando contraste, lesão nodular no centro, duas bolinhas bem pretinhas aqui em volta, carótida. Do lado, seio cavernoso. E aí você tá vendo umas lesõezinhas assim nodulares, que não são as lesões, nada mais são do que os pares cranianos passando ali na parede lateral do seio cavernoso. Linda, imagem linda, exatamente esse tipo de imagem que a gente quer ver no T1 pós-contraste. E aí o T1 pós-contraste funciona como? Na verdade, para a gente identificar o microadenoma, eu acho que eu não falei isso, como é que a gente vai definir que é micro, que é macro? Pura e simplesmente pelo tamanho, micro até 1 centímetro, macro maior que 1 centímetro. Ponto. Não tem muita elaboração além disso para a gente definir se é micro ou se é macro. Então, se você não sabe o tamanho, fala adenoma, tá todo mundo feliz, tá todo mundo falando da maneira certa. E aí você define se aquilo ali é onde que está o seu adenoma, se ele está dentro da adenipófise, se ele é hipocaptante. Para você ter todos esses tipos de informação, você precisa fazer o que a gente chama de estudo dinâmico. E aí, na hora que a gente está executando o exame,
tem que ter aquela preparação para não pode dar errado agora, porque senão o paciente vai ter que voltar e repetir outro dia e ninguém quer esse tipo de problema dentro lá do seu horário de trabalho. Então, qual é a melhor forma da gente fazer isso? Vai pegar uma veinha boa, vai botar um calibre bom de gelco, vai injetar na bomba. E por que a gente faz isso? Lembra que eu falei? Porque o adenoma como um todo, ele é hipocaptante em relação ao parênquima. Muita gente coloca assim, não captante. Não captante é cisto. Outra coisa. Posso ter um cisto da bolsa de Raschke? Pode. E ele vai ser não captante. Agora, posso ter uma lesão cística qualquer? Pode ser um adenoma cístico? Pode ser eu ter aquela captaçãozinha parietal. Mas um adenoma a gente não pode falar que ele é não captante. Ele é hipocaptante, ele capta tardiamente. E esse é um dos grandes problemas que a gente pode ter com relação ao adenoma. Se você não faz um dinâmico perfeito, e o dinâmico como é que é? A gente injeta o contraste e adquire sequências rápidas, como a gente fala na radiologia, com muita resolução temporal, rapidinho, pouca resolução espacial, não é uma qualidade tão boa, não dá pra gente ter tudo, boa imagem e rapidez, a gente tem que escolher, e nesse momento do dinâmico a gente escolhe ser rápido. Por quê? Porque eu quero ver o padrão de impregnação da hipófise. Então, como a hipófise impregna? Ela vem em contraste pela haste, ela preenche a periferia, aquela gordinha, né, em volta, e depois ela vai fechando com um aspecto centrípeto. Então, muitas vezes, na primeira fase do estudo dinâmico, a gente tem contraste na haste. Depois a gente tem uma linha assim na hipófise. Depois faz aquele aspecto de duas bolinhas aqui. Aí você fala, nossa, 2 microadenomas, agora peguei. E aí depois a bolinha some, porque aquilo ali é uma impregnação periférica que evolui de forma centrípeta. Vai fechar. Por isso que a gente faz o dinâmico, porque você quer entender como o contraste está impregnando. E na hora que ele fecha, se você tem um microadenoma, o microadenoma não capta na velocidade que o resto da hipófise, então vai ficar uma área hipocaptante ali. Como é que é isso? Você vai injetar o contraste, vai adquirir sem contraste, depois 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 segundos. Então a gente adquire de 30 em 30 segundos. Por que 30 segundos? Porque é o mínimo de resolução que eu consigo na máquina em geral. Então, habitualmente a gente faz estudo dinâmico dessa forma e aí você tem 5 aquisições. No final disso aqui, 120 segundos, 2 minutos, você vai fazer uma captação igual a essa aí, um T1 pós-contraste normal, tanto no plano coronal quanto no plano sagital. Como são sequências finas e agora a gente está querendo resolução, a gente está querendo qualidade de imagem, você vai ter que ir perdendo tempo. Então são sequências longas, de 3, 4 minutos em geral. Qual é o problema disso? Durante esse tempo, o seu microadenoma vai impregnar igual a hipófise. E aí o que pode acontecer? Quando você olha o seu sagital ou o seu coronal, tanto faz quem você fez primeiro, quando você olha a última sequência que você adquiriu, aquela imagenzinha hipocaptante lá do estudo dinâmico não aparece mais. E aí você vai falar, curei. Não tem mais adenoma. Em quem que eu acredito? E aí começa o problema. Porque muitas vezes a gente vai ter um estudo dinâmico, sem dúvidas, muito bom. E muitas vezes a gente vai ter um estudo dinâmico com aqueles artefatinhos que eu estava falando no início. Do ar, do batimento da carótida, do paciente que deu aquela mexidinha marota na hora de fazer o dinâmico. E aí você sai um pouquinho da posição, você não adquire todo o bloco de hipófise, você fica em dúvida se aquele dinâmico tem realmente capacidade, porque quando você olha lá no tardinho, não aparece mais dessa forma como está bonito aí essa área hipocaptante. Então, é um exame traiçoeiro. É mais ou menos essa é a nossa grande conclusão. Cuidado, porque o dinâmico tem que estar bem feito. A gente tem que ficar atento, entender por que isso pode acontecer. Realmente a lesão muitas vezes só vai aparecer no dinâmico. E se está em dúvida do dinâmico com relação à sua qualidade, manda voltar. Porque senão você vai dar um diagnóstico errado. Vai falar que não tem lesão, quando na verdade pode ter. Isso é extremamente importante, tá, gente? Como eu não consigo, fica difícil passar o vídeo aqui, eu tenho medo, das últimas vezes que eu tentei passar vídeo, desliguei a live, então agora eu só trago foto. Esse aqui é mais ou menos o papel do estudo dinâmico. Então esse aqui é um estudo dinâmico bem precoce, ó. A gente só tá vendo a bordinha da hipófise ali com o hipersinal, que é o contraste. Quando a gente muda para o próximo, depois dos 30 segundos, você já começa a ver um padrão de impregnação aqui, ó, uma lesão super bem definida, hipocaptante.
E quando você aumenta para 90 segundos, por exemplo, você já vê a lesão muito mais bem definida, porque a hipófise está com uma impregnação muito mais homogênea. Será que essa lesão vai continuar assim depois que eu terminar o dinâmico e adquirir aquelas 2 sequências de 4 minutos? Pode ser que sim. Quanto maior ela for, quanto mais bem definida ela for, em geral ela vai permanecer. Quanto menor ela for, quanto mais em dúvida você ficar no dinâmico, em geral ela vai sumir. Então, é essa atenção que a gente tem que começar a ter. E se você tinha essa angústia aí, não está sozinho, a angústia é de todo mundo que vai sentar para laudar uma hipófise, né? Quem está começando vai ter essa angústia, quem já está no meio do caminho como eu tô, vai ter essa angústia, que até lá no final vai olhar e vai falar assim, pode ser, pode não ser, vamos ver a prolactina. Então, assim, é mais complexo. Realmente a gente tem que ficar com atenção em todos esses truques aí que podem acontecer ao longo do exame. Eu tô achando todo mundo muito quietinho e eu gosto de todo mundo falando comigo. Tô achando que vocês estão falando muito pouco, ou eu tô falando demais e tô deixando ninguém falar. Eu fico super feliz. E eu botei exatamente essa imagem agora nos stories, um pouquinho antes da gente começar, porque esse é um problema super comum que a gente tem com relação a essas pequenas áreas hipocaptantes de contraste. E eu perguntei assim, é lesão ou não é? Vamos falar sobre isso na live. Por que eu botei especificamente uma imagem como essa? Na verdade, isso aí é uma lesão sim. Me mandaram um direct respondendo, é lesão, é lesão, é lesão. É lesão, tá todo mundo certo. Esse caso é a lesão. Mas muitas vezes, vocês vão ver essa áreazinha hipocaptante de contraste bem pequenininha. De novo, que a gente só vai ver no estudo dinâmico. Às vezes ela até aparece no coronal pós-contraste, naquele coronal que a gente tem com mais resolução espacial, né? Com mais definição de imagem. Só que repara onde ela tá. Ela tá exatamente no lugar que a gente faz um bico para baixo da célula túrcica, ó. E é como se o septo do seixo esfenoidal puxasse essa estrutura. A gente tem mais ou menos um T assim vindo para baixo, um T com aquele aspecto de DIL, né? Um V e aí sai o septo do seixo esfenoidal aqui. Muitas vezes o assoalho da célula ele tem esse tipo de conformação por conta do septo, porque é a estrutura anatômica ali. Tudo bem, isso não gera nenhum problema para ninguém. O grande problema é que às vezes, por conta dessa interface osso, ar, parênquima e depois o contraste, a gente pode ficar com uma pequena areazinha hipocaptante de contraste ali nessa região. E aí, vai ser difícil definir? Vai, não tem jeito. Muita gente vai falar que é microadenoma, muita gente vai falar que não é microadenoma, que é artefato de inserção do septo esfenoidal. Muita gente vai falar e tratar que é microadenoma e o paciente vai ficar vindo fazer controle daquela imagem. E aí é super importante para a gente, nesse momento, por exemplo, você ter uma possibilidade de correlacionar melhor esse achado, principalmente com o pedido de aumento de prolactina. Se for uma prolactina muito baixa, é muito mais provável que aquilo ali seja realmente um artefato de inserção do septo esfenoidal. Esse não. Esse é grande, ele é bem definido. A gente consegue ver o hipossinal, a hipocaptação, além desse Vzinho ósseo que eu tô falando. Agora, quando ele tá muito pequenininho, restrito aqui a esse encontro de 3 ossos, vamos dizer assim, aí a gente tem que ficar muito em dúvida e levantar essa possibilidade, tá? Tem gente que nem cita, eu gosto de falar, porque as pessoas vão achar que a gente não tá vendo e vai falar, nossa, ela não viu o adenoma, mas eu tô vendo aqui e vou tratar de qualquer forma. Eu gosto de falar que eu tô vendo que tem uma área hipocaptante que se mantém em todos os planos e que eu acho que está relacionado ao artefato de inserção do septo esfenoidal. Vai de cada um. Não sei se alguém quer dar a sua opinião aqui sobre como usualmente trata isso no laudo e quem recebe, como vocês recebem esse tipo de informação, né? Muitas vezes o pedido vem de quem não vai tratar, né? Muitas vezes não é o endocrinologista que está à frente do caso que pede. Muitas vezes é um ginecologista que pede aquela bateria de exame de check-up e aí já pede a ressonância para adiantar, vamos dizer assim, o lado da paciente, para ela já chegar no endocrinologista com alguma coisa feita, né?
talvez não tivesse nem indicação de pedir, dependendo do valor. Talvez ele receba, às vezes, muito aquela informação como, olha, é um adenoma, você vai ter que tratar isso agora. E depois que essa informação vai para o paciente, desconstruir tudo isso é bastante complicado. É um pouquinho do que a gente sempre conversa aqui. Depois que você fala que o paciente tem esclerose múltipla, dizer que é gliose é bastante complicado. A pessoa fica insegura, ela tem medo de não estar sendo tratada por uma doença mais séria, mais grave, né? Então, fiquem atentos, quem estiver fazendo, quem estiver recebendo, esse tipo de lesãozinha pequenininha pode ser, de novo, bastante traiçoeira e a gente tem que ficar ligado se aquilo ali pode ser só realmente um artefato de inserção do septo ou se a gente está frente a uma lesão do tipo microadenoma. Normalmente, com uma lesão bem pequenininha, às vezes é difícil de ver no plano sagital, por mais fino que a gente faça o sagital. Então, é em geral uma adesão que só aparece no coronal. Isso também já diz um pouco contra, né? Mas pode ser pura e simplesmente que não aparece no sagital porque está naquele espacinho entre um corte e outro. Mas, normalmente, se vocês olharem lá no sagital, como eu sempre falo, tá na dúvida no coronal, pula para o sagital. Se olhar no sagital, provavelmente não vai achar. Normalmente é porque ela é muito pequena ou porque talvez ela nem seja real, seja um artefato de imagem criado mais especificamente para o plano coronal, ok? E agora, dúvidas? O que mais que a gente fala no exame de hipófise? Todo mundo muito quietinho aí, muito caladinho. Importante a gente falar quais são as relações da lesão em si com as demais estruturas. Então, eu trouxe esse exemplo aí, que é uma lesão que a gente está vendo que ela tem isocinal no T1. Ninguém está vendo aí a borda do nódulo. O que a gente está vendo? Que provavelmente ela está fazendo um efeito expansivo. Que eu estou vendo que talvez a célula esteja mais rebaixada, mas eu não sei como ela era antes. Mas talvez ela esteja exercendo um efeito de remodelamento do assoalho celular. Que ela está abaulando o contorno superior em direção à cisterna supracelular, que de um lado está assim, do outro está assim. Que ela se insinua ao seio cavernoso. E aí é super importante a gente ter o contraste para demarcar qual é o tamanho da lesão, para onde ela vai, qual é a relação com as estruturas adjacentes. Então, não só o diagnóstico da lesão em si, porque muitas vezes ela está completamente dentro da hipófise, a gente não vê mesmo se não injetar, mas quando ela já tem sinais assim um pouquinho mais evidentes de que deve ter alguma coisa aqui, para configurar melhor a borda do nódulo e a gente entender quais são as relações, principalmente com relação à invasão do seio cavernoso, que é uma informação super importante se tiver a possibilidade de terapia cirúrgica, principalmente via transesfenoidal, quando você entra pelo nariz e chega lá dentro com o endoscópio. Porque se estiver muito para dentro do seio cavernoso e a lesão for muito pequena, ninguém vai querer se arriscar. Porque você não tem como parar um sangramento carotídeo pelo nariz, né? Então é uma cirurgia que para ser realizada precisa ter condições mais específicas para não aumentar o risco do paciente, obviamente. E essas informações são boas de constarem no laudo e para isso a gente precisa injetar contraste. Então, de novo, sempre conscientizem o paciente de vocês de que o contraste é importante, né? Com relação ao contraste, quando o paciente fala, não vou tomar porque eu acho que eu vou morrer, acabou, tá dado o diagnóstico. Eu nunca vou forçar ninguém a injetar contraste. Muitas vezes o que falta é ele entender por que realmente é necessário. E aí você vai lá, explica e ele aceita de boa. Muitas vezes o paciente teve uma experiência ruim e realmente ele não vai reinjetar. Quando o paciente já teve alergia, eu não reinjeto nunca. Eu acho que é proibitivo. Porque é muito complexo a gente injetar novamente uma coisa na pessoa que a gente já sabe que teve alergia. Muito menos se for no ambiente de clínica, sem ser no ambiente hospitalar. Agora, outras vezes, a pessoa só está querendo um conforto ali. Então, se conversar ajuda agora, eu nunca tento convencer. Falo assim, não, mas senão não vai dar certo, senão... porque qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai se sentir que... A gente não tem como afirmar que o contraste não vai dar alergia, que a gente não tem como afirmar que vai ser tudo bem, mesmo que já tenha sido antes. Então, assim, deve existir um entendimento do paciente que aquilo é necessário para ele, mas que é uma medicação, entre aspas, né? Como outra qualquer e que não é isenta de total efeito colateral. A partir do momento que ele fala, você garante para mim que vai dar tudo bem? Não garanto. Então, assim...
Melissa está falando aqui, também não tento convencer, eu também não tento. Eu explico, porque às vezes ele tem dúvida da necessidade. E depois que ele entende essa dúvida, que ele resolve esse problema, acabou. Agora, não, olha só, tem que fazer. Não, vai ser tranquilo, é a pior frase que você pode falar para um paciente. Porque, em geral, para esse, não vai ser. Então, é importante ele saber. Isso eu sempre falo para o exame de mastoide também. Hoje eu tive um paciente que não quis injetar no exame de mastoide para surdez súbita. É a nossa única tentativa de ver algum caso de neurite, né? Para que justifique a surdez. Então você não consegue dar o diagnóstico. E aí ele saiu falando do aparelho que ele ouviu realmente só de um lado o barulho. Do outro ele não viu, né? Ele confirmou o diagnóstico dele, mas a gente por imagem não conseguiu muito ajudar. Afasta algumas coisas, mas não consegue confirmar, por exemplo, um quadro de neurite. Então, assim, eu explico o que é importante, mas para por aí. Se ele tiver o consentimento, ótimo. Se não tiver, a gente tenta dar o nosso melhor, mesmo no exame sem contraste. Lembrando que para hipófise, para o microadenoma da bolinha que está lá dentro, provavelmente não vai dar certo. É só torcer para ele ter um hipersinal no T2, a gente conseguir definir alguma coisa só usando o T2. O T2 você também vai usar nos planos coronal e sagital fininho, exatamente do mesmo jeito que a gente adquire o T1 fininho, sagital e coronal pré e pós-contraste, ok? Então hoje nós falamos sobre microadenomas, como fazer o exame da melhor forma, quais os problemas que a gente pode enfrentar durante o exame, quais os problemas de artefato que a gente pode ver e diagnosticar errado, o que a gente não pode deixar de ver, deixar de falar, deixar de avaliar, a importância do contraste, a importância dessa nossa parceria do pedido. Sempre que der, fala o valor da prolactina. Vai ajudar a gente, vai deixar o nosso coração menos angustiado e vai deixar o de vocês também, porque vocês têm esse valor, então vocês talvez não entendam o quanto é importante a gente saber isso para valorizar aquela área que está todo mundo em dúvida se é hipocaptante ou não, daquela área que, nossa, com uma prolactina de 100 essa área hipocaptante, eu fico bem mais tranquila para falar que realmente é um microadenoma e segue o barco, diagnóstico dado, bora para o tratamento. Tá bom, gente? Quem tiver dúvida, coloca agora. Quem ainda não deu aquela curtida, é o momento. Eu quero ver um monte de coraçãozinho subindo. Luna entrou agora, boa noite, tudo bem? Quem não deixou ainda a sua curtida, deixa aqui. Já aproveita e encaminha isso aqui lá pra galerinha que tá online aí, amigo de vocês agora, avisa, fala, ó, entra no Instagram dela, toda terça-feira tem live, 18 horas, como eu já falei no início, toda terça-feira vamos fazer. Então, segunda-feira, fiquem de olho nos stories, porque vocês vão poder escolher. Toda semana alguém está escolhendo. Essa semana passada e essa, foi a mesma pessoa, só porque o Cleiton que acaba respondendo mais vezes. Vocês podem escolher, então participem, né? A gente está aqui juntos para ter essa troca. Se vocês estão com dúvida, eu quero ter o maior prazer de responder da forma que eu conseguir. Todo mundo mandando aqui coraçãozinho, beijo para vocês, Melissa, Tamermed, Celi. Celi, a gente se vê amanhã na mentoria. Lembrando que a gente tem um projeto de mentoria super interessante, onde a gente discute casos de neurorádio bem específicos, uma sessão exclusiva, com poucos alunos, bem direcionada para quem está querendo decolar o diagnóstico. Em breve a gente vai abrir novas turmas. E se você já tem interesse em começar nesse mundo da radiologia, da ressonância, e não está sabendo por onde, não deixe de se inscrever no curso Princípios de Ressonância Magnética. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo caminho. Lá tá cheio de exemplo prático. Vai ser esse pontapé inicial que você precisa para decolar no seu laudo, para decolar nos seus atendimentos, para decolar aí nos seus atendimentos, tá bom? Gente, super obrigado. Cleiton aqui, dia ganho, ó. Como é que eu não vou mandar coraçãozinho para vocês? Não dá. Tamermed aqui, excelente, Fernanda, obrigada a vocês. Celi, sempre super entusiasmada, entra lá na nossa mentoria, super animada, falando, mostrando o caso, manda caso para o Zap, isso é super importante. Quem participa do grupo, tem um grupo exclusivo de Zap, de alunos, onde a gente troca informação, onde a gente dá pitaco um no diagnóstico do outro, e é para isso mesmo que a gente está lá, para ter essa discussão no nível privado, onde a gente pode realmente usar da parceria um do outro para melhorar
ainda mais o nosso conhecimento, o nosso diagnóstico. Então, são todos muito bem-vindos por lá, só clicar no link da bio. Todos muito bem-vindos por aqui, não deixem de se inscrever, de mandar para alguém que ainda não é inscrito, para vir se inscrever também. E eu espero vocês ainda lá no YouTube, no Rádio em Pauta, combinado? Beijo, gente, até pra semana.